Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Fenômenos no ar e fenômenos até curiosos, né? Porque junho é considerado um mês de índices de chuva nem tão intensos assim, 40 e poucos milímetros na média para meses de junho. Só nesse último dia de outono, né, ontem, mais de 240 milímetros nas regiões do entorno do Maciço da Tijuca, ou seja, pela parte norte Tijuca, Estácio, aí tem o centro da cidade, Glória, Catete, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, toda a região ali de Humaitá, Ipanema, Copacabana, Jardim Botânico, São Conrado e parte da Barra. Então, assim, uma intensidade impressionante. Esse número que eu me referi é de 0 hora de terça até 23h59 de terça. Isso sem falar que a água continuou caindo de maneira intensa na madrugada e agora de manhã, mais concentrada na zona oeste. Eu converso agora no Todas as Vozes com Josina Nascimento, sempre muito gentil, sempre muito carinhosa com os ouvintes da Rádio MEC Educativa. Ela é pesquisadora do Observatório Nacional, nosso parceiro no quadro Ciência no Rádio. Josina, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marcos Aurélio, bom dia a todos os ouvintes. Eu que agradeço mais uma oportunidade de falar com todos. Pois é, o inverno começou hoje, pouco depois de 1 da madrugada, mas a situação que vivemos nesses últimos 2 dias foi um tanto atípica, não? Exatamente. O inverno começou exatamente a 1h24, né, hora de Brasília. Inverno aqui no Hemisfério Sul e entrada do verão no Hemisfério Norte. E nós estamos vivendo uma situação de chuvas bastante diferente da esperada, né? Nós já tivemos chuvas há poucos dias atrás, 2 semanas atrás, no Rio Grande do Sul, né? Que também foi uma situação atípica. E essa questão, ela nem é astronômica, ela é uma questão meteorológica. Nem é assim da minha área, eu vou falar só um pouquinho porque é realmente curioso, né? Que isso são massas de umidade que se deslocam, e aí elas dão origem a esse tipo de fenômeno, né? E sem contar que nós tivemos, na semana passada, no feriado, em várias partes do Brasil, nós tivemos um calor também diferente, mostrando aí que ia entrar a frente fria. Nessa época que depois que acaba o verão, abril, maio, mais para maio, junho, julho, quando nós temos um calor assim atípico, como foi, né, todo mundo curtiu bastante feriado, isso já demonstra que é chegada de frente fria. E aí você tem uma evaporação maior também, formando essas massas de umidade, e depois o deslocamento dessas massas é que vai causar uma forte chuva, como aconteceu agora, né, e totalmente fora do esperado. E aí a topografia da cidade contribui para que essas nuvens fiquem concentradas em determinadas regiões? Por exemplo, o fato de ser uma cidade que tem o Maciço da Tijuca, que tem Serra do Mendanha, mais lá para a zona, para a região da Zona Oeste, contribui de alguma forma? Também contribui, né? Você teve uma grande quantidade de chuva aí na Tijuca, no Alto da Boa Vista. Esses outros fenômenos meteorológicos também atmosféricos, digamos assim, que não são tão previsíveis, né? Você vê a grande diferença. A astronomia, você tem previsão, eu posso te dizer quando vai começar o verão, no ano 2049, mas a meteorologia não. São fenômenos atmosféricos. Nós temos uma ideia assim de como vai se comportar, né, o próximo dia, mas pode haver coisas bem diferentes, bem inesperadas, né? E porque os fenômenos meteorológicos e atmosféricos, eles são muito instáveis, digamos assim. Tem uma ideia geral do que pode acontecer, mas tem surpresas, como nós estamos vivendo agora. Ou seja, 90% das vezes, hoje em dia, as previsões meteorológicas acertam, né? Coisa que não acontecia. Eu me lembro que na minha época de estudante, ou mesmo no meu início como jornalista, ou seja, anos 80, a gente virava até piada a previsão de meteorologia, porque dizia uma coisa, acontecia outra e tal. Só que com a tecnologia existente hoje, a situação vivida nesses últimos dias foi inusitada.
errada, porque realmente havia previsão de chuva, mas não nessa intensidade. De um modo geral, existem acertos, muito mais do que erros. Por quê? O que mudou? Porque nós temos agora satélites, né? Então, você pode entrar em vários sites ligados à meteorologia e você vai ver a foto dos satélites. E pode observar a evolução. Tem até sites que mostram, assim, a evolução das últimas horas. E aí você vai vendo aquelas massas se deslocando, vai vendo o centro de pressão se deslocando, como ele está se comportando. E você vai até aprendendo, mesmo quem não é da área, vai aprendendo como é que a coisa vai se comportando. Agora, essa questão da chuva, a intensidade da chuva, ela é muito mais rápida do que a previsão possa dar. Então, é uma coisa que acontece em minutos. Você vê que essas sirenes da cidade, que a prefeitura coloca, é com minutos de antecedência. Ela consegue prever, olha, está chegando uma chuva, mas aí já é uma coisa de minutos, não foi previsto de manhã, porque vai acontecer à tarde. Então, isso aqui é muito difícil para todos nós, né? Porque você viu ontem todos os noticiários mostrando o que as pessoas estavam passando, voltando para casa. Ninguém imaginava que fosse acontecer o que aconteceu. E depois a chuva parou um pouquinho. Nessas horas dá uma dor de cotovelo em meteorologista, não? Puxa, errei. E aí, é porque dá aquela dor de, meu Deus, eu não devia ter errado. Mas realmente existe esse percentual de possibilidades da situação virar, quer dizer, se alterar muito bruscamente, né? Muito, e isso é muito complicado, porque ontem as pessoas, né, quem pôde ficar onde podia, ficou. Quem estava no meio do caminho não teve jeito. Aí depois parou um pouquinho, aí as pessoas começaram a se jogar e caiu nova pancada, né? Então a gente fica com o coração na mão, ligando para todo mundo da família, já chegou, cadê você, onde é que você está? É uma loucura, muito, muito difícil realmente. E aí você vê que com toda a tecnologia que a gente tem, mesmo assim, a gente ainda fica diante de tanta coisa ruim, né? Tanta desgraça acontecendo. Muito, muito, muito ruim. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a sequência do inverno, porque é o que tudo indica, o que vivemos realmente ontem, último dia do outono, e hoje, primeiro dia do inverno, será algo realmente atípico. Então, a previsão é de que na sequência do inverno, nós temos dias um pouco mais secos, não é isso? Sim, a ideia é que, como não havendo tanta evaporação, você não tem tanta formação de nuvem, e que a gente tenha dias mais secos, como foi o mês de maio, né, com céu azul. O outono é bem típico disso, né, céu azul. Quem gosta de fazer fotos, vê que fotografando a natureza tudo está mais azul, porque o ar está mais seco, e a gente espera que não precisa ser tão seco, mas também não haja mais essa incidência de chuvas, como aconteceu no Rio Grande do Sul, como está acontecendo aqui no Sudeste agora, né? A tendência, pelo que eu já percebi aqui da previsão meteorológica, é de que amanhã mesmo já vai ser um dia de céu claro, limpo e tal. É curioso isso, né? Porque muita gente diz, poxa, vamos ter uma semana difícil. Não é isso, essa situação é absolutamente sazonal, né? Bem, assim, pode ser rápida, né? A previsão que eu vi, ela ainda vai com tempo nublado até sexta, sábado, domingo, que está dizendo que será um dia de sol mesmo, mas com diminuição de chuva. Nublado, mas com diminuição de chuva, né? Essa previsão que a gente tem nesse momento que eu vi ainda há pouquinho mesmo, porque a gente fica muito apreensivo com isso. Josina, eu morei em São Paulo 6 anos e 2 meses, de julho de 2007 a setembro de 2013, e São Paulo, o inverno tinha uma característica muito mais cruel do que aqui o Rio de Janeiro, que é a secura, a umidade do ar baixíssima à tarde, principalmente a partir do segundo mês do inverno. Em junho ainda tem, a gente brinca lá em São Paulo, que a gente diz que a gente diz que a garoa paulistana, ela mudou um pouquinho de lado, ela fica ali mais por Embu das Artes, assim, a garoa paulistana está mais tímida de ir até São Paulo. Então, em junho você ainda tem algumas aparições da velha garoa paulistana que já não anda passeando tanto pela cidade de São Paulo. Mas a partir de julho, existe um período, e eu estou à vontade para falar porque minha esposa tem um probleminha de rinite, ela sofre, coitada, sofria lá. De julho até outubro, é uma secura, ou seja, que é o inverno e o início da primavera.
e aí a poluição do ar aumenta, né? Porque não tem essa limpeza. Me fale um pouquinho sobre isso, quer dizer, por que aquela região, por exemplo, tem essa situação que é diferente daqui? Claro, aqui nós temos o litoral, então a água do mar, a evaporação ajuda a não ficar tão forte essa baixa umidade, não é isso? E isso é muito ruim, né, por conta de questões como você citou, a rinite. Tem pessoas que têm problemas muito sérios, né, porque você fica com as mucosas muito secas e por mais que você tome tanta água, tem que até botar um vaporizador nos locais. É uma situação bem ruim que a gente não vive aqui no Rio, porque nós temos, como você falou mesmo, o litoral, né, que nos ajuda nessa umidificação do ar. É muito louco, né, porque o ar úmido demais também dá um frio desagradável. As pessoas sentem mais frio. E o ar seco demais provoca muitos problemas de saúde, né. Uns anos atrás eu vi uma reportagem em São Paulo, tinha uma sala de atendimento com mais de 60 pessoas fazendo nebulização. Era uma coisa de louco, realmente, né? E como você citou, a questão da poluição, né? Que ela forma aquela camada como se fosse uma estufa, né? Um efeito estufa, que não deixa também o ar sair, trocar, e dá também essa sensação muito ruim, né? Falta de chuva e não tendo um litoral, não tendo mar, você acaba ficando com o ar muito seco. Em Brasília também, que é bem centro, né, do país, todo mundo se queixando disso e se sentindo mal, né, ficando mal de saúde. Então é bem complicado. Você morar aí 6 anos, a minha filha está há alguns meses, está doida para voltar. Bom, Josina, eu quero mais uma vez te agradecer. Você, como sempre, muito gentil, muito didática ao explicar para os nossos ouvintes os fenômenos naturais. E um grande abraço aí para toda a querida equipe desse nosso parceiro fundamental, que é o Observatório Nacional, parceiro estratégico aqui do programa Todas as Vozes. Um grande abraço, tá bom? Um grande abraço também para você e todos os ouvintes. Eu desejo, então, que nós tenhamos um inverno ameno, sem essas chuvas fortes e com todo mundo bem feliz. Isso, o inverno é tão bom, né, para tanta coisa, para namorar, para passear e tal. Então vamos... Oi? Estudar, costurar. Também. Vamos aproveitar o inverno para as coisas boas e tomara que essa situação vivida de ontem para hoje não se repita. Um abraço, Josina. Ela conversou com a gente, é representante do Observatório Nacional, é professora, cientista do Observatório Nacional, conversou com a gente ao vivo, em entrevista exclusiva, sobre essa situação, como ela mesma disse, é absolutamente inusitada, né? Esse volume todo de chuva foi algo realmente fora da curva para o mês de junho. Conversou com a gente nesse início de inverno, aqui no Todas as Vozes. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.